canto 9 do Morte e Vida Severina, a gente vai ter um momento um pouco mais reflexivo, né? O Severino Retirante, ele acabou de, né, ele já terminou a sua fase lá do sertão, ele tá ali na Zona da Mata e ele percebe que não tem tanta diferença assim nas coisas. Ele esperava que houvesse uma grande diferença, ele esperava isso, sinceramente. Só que ele percebe que a morte continua rondando ele, né? Continua sendo igual. Então, ele vai, inclusive, chegar a falar que mas não sentir diferença entre o Agreste e a Caatinga. E entre a Caatinga e aqui a Mata, a diferença é mais mínima. Quer dizer, todos esses lugares que ele está passando, ele está vendo coisas parecidas. A grande diferença é que tem um pouco mais de água, né? É isso. Do resto, da questão da vida severina, da morte severina, ele vê a continuidade disso, ele vê acontecer o tempo todo. Então, a gente vai ter o Severino consciente disso, né, afirmando que ele procurou emigrar para defender a própria vida, então ele está fugindo, ele está tentando fugir, né, da morte de velhice, né? Ele vai inclusive nesse canto ali revelar mais ou menos a idade dele, né? Ele vai falar que ele buscou defender, ó, busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar 30, e se na serra vive 20, se alcancei lá tal medida, o que pensei retirando foi estendê-la um pouco ainda. Quer dizer, ele passou dos 20 anos e da possibilidade de morrer por emboscada. Agora, o que estava rondando ele era morte por velhice antes dos 30. E o que ele queria, de verdade, era estender um pouco mais a vida dele. Ele quer viver. Ele quer ter a possibilidade de viver um pouco mais e um pouco melhor. E ele está vendo que até agora isso não está se mostrando possível, porque não tem diferença dos lugares que ele viu até agora. A vida era severina e a morte era severina em todos eles. Então a gente vai ver aqui essa nova, o retorno do desalento, né? O retorno dessa desesperança que está rondando o Severino, porque ele está vendo que a expectativa que ele tinha criado, ela talvez não corresponda. Claro, ainda falta para ele chegar em Recife, ele está na Zona da Mata, né? Ainda falta para ele chegar na zona litorânea. Então, ele tenta dar um último gás, um último esforço assim para chegar de uma vez no Recife, para que ele consiga finalmente ver o seu plano posto em ação. Então, esse canto é bastante sobre isso, é sobre ele ver que até agora não fez diferença nenhuma ele ter imigrado. Então, ele precisa pegar e concentrar o esforço dele em chegar no Recife de uma vez por todas, porque vai que lá melhora, né? Todas as fichas dele estão em Recife. E, inclusive, no próximo canto ele chega finalmente em Recife, né? Vamos ver como é que fica isso.